Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente consegui reproduzir aqui para vocês a capa da tampa do vaso sanitário do nosso jogo de banheiro folha. Olha só que linda que ficou. E nesse modelinho eu trago para vocês a opção de você utilizar esta capa para tampa quadrada também, né? Já por conta do seu formato. E também pode ser utilizada na tampa oval, tá? Já temos aqui no nosso canal a videoaula do tapetinho. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa executar também. Olha só que charme que ficou o nosso tapete. Também já temos disponível o tapetinho pé de vaso com a entradinha. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Lembrando, gente, que vocês também podem fazer o tapetinho sem a entradinha. É só fazer um tapetinho menor, tá? Pode seguir a mesma quantidade de correntinhas aqui e trabalhar esse motivo nas duas pontas, certo? Já aqui para nossa tampa, eu utilizei aqui um molde no formatinho quadrado, tá? Mas da mesma forma que eu trabalhei ela, você pode também estar utilizando na tampa oval, que dá super certo, tá? Ela tem um formatinho quadrado aqui, ó, mas não é totalmente. E a telinha é arredondada, então também dá certo no modelinho oval. Vou passar para vocês a medida da nossa tampa. A nossa capa, ela ficou medindo 50 centímetros de comprimento por 45 de largura. Lembrando que a tensão do ponto de cada um pode variar aí no tamanho, tá? Então, caso você necessite fazer mais carreira, você pode fazer também aqui a parte do bico. Eu ensino, né, vocês a estar distribuindo, tá? Aqui nessa lateral, se quiser fazer um pouquinho, né, mais rente, vai ter do mesmo jeitinho que eu fiz a última carreira aqui, ó. Com pontos baixos de acabamento, você vai poder fazer também na sua, estreitando mais essa parte, tá? Mas aqui para tampa quadrada ficou perfeito, gente. E eu espero que vocês gostem. A nossa tampa, ela ficou pesando 315 gramas, tá? Então, assim, você vai poder se basear aí mais ou menos a quantidade de metragem, né? No fio que você vai utilizar. Eu utilizei o Barroco Natural Fio 6, o meu novelo, ele vem 790 metros, tá? Então, aqui, ó, eu utilizei para fazer a tampa e também utilizei para fazer o tapetinho do vaso, dar o acabamento no tapetinho do vaso. Então, caso você for fazer o jogo, você vai precisar de 2 barrocos. Lembrando que você vai utilizar um inteiro e metade do segundo, tá? Que foi esse daqui que sobrou no meu, tá bom? Vamos utilizar agulha 3,5 e também vamos precisar de tesoura para remate. Pessoal, aqui a aplicação, eu fiz a folhinha na aula do tapete, caso você não saiba. E a margarida que eu utilizei, eu também vou deixar o link certinho aqui para vocês poderem executar. Eu espero que vocês gostem, bora lá para a nossa aula. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa tampa. Como vocês podem ver, eu tô aqui com o tapetinho, pé do vaso. E pra gente trabalhar a nossa tampa, a gente vai trabalhar com carreiras circulares, tá? Então, eu tô mostrando aqui só pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó, no tapetinho do vaso, também foi carreiras circulares aqui na parte do centro. E aqui eu comecei com alguns bloquinhos, tá vendo, ó? Já na tampa, que eu não vou precisar fazer carreira de ida e volta, eu vou diminuir essa quantidade aqui do centro, para que eu possa ir trabalhando e ela acompanhar tendo a mesma largura, tá? Vamos iniciar fazendo o nozinho tradicional e vamos trabalhar uma sequência de 10 correntinhas. 1, 2, feitas as 10 correntinhas, vai dar uma laçada, vai voltar na quarta correntinha. Entra aqui na quarta e você vai trabalhar aqui, ó, 3 pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha, 3 pontos, contando com as correntinhas iniciais, tá? Pula um ponto de base, vem no próximo, trabalha um ponto alto, no seguinte, e no outro ponto também, ficando aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pula uma, vem na última, e vamos aqui fazer 3 pontos no mesmo lugar, bem na última correntinha. E vamos fazer a virada.
2 correntinhas, volta de novo, tudo nesse lugar, mais 3 pontos. 2 correntinhas, no mesmo espacinho, mais 3 pontos. Vamos fazer o quadradinho para virar. E aqui, ó, a sua correntinha, ela vai abrir, você pega aqui ó, o fiozinho inicial e aperta para fechar, tá? Aí, ele fecha. Então, aqui nós temos um lado quadradinho. Agora, vamos aqui fazer o outro. Uma corrente, aqui temos o bloquinho de 3, um ponto para cada bloquinho, não, para cada ponto de base. Uma correntinha, agora vamos fazer o mesmo que eu fiz desse lado aqui, só que aqui já tem um pronto, então, eu vou fazer 2 bloquinhos apenas. Um ponto alto, o segundo e o terceiro, tudo no mesmo espacinho. 2 correntinhas, volto, vou fazer o segundo grupo. Um ponto, 2 e 3. Agora, aqui, para fechar, que a gente vai fechar dessa forma toda vez que for finalizar a carreira, tá? Uma correntinha e meio ponto alto ou ponto baixo, você escolhe. Vem na terceira correntinha inicial, eu faço um ponto baixo, tá? Entro no intervalinho novamente e refaço outro ponto baixo. Subo 2 correntes para ficar equivalente a um ponto alto. E aqui, eu vou adicionar mais 2 pontos altos para ficar aqui um grupinho de 3, tá? Aqui vai ser um leque, só que eu vou completar na volta. Agora, aqui nessa parte reta, você vai trabalhar com apenas uma corrente de separação e 3 pontos altos para cada intervalinho. Uma corrente, próximo intervalinho, 3 pontos altos. Vai preenchendo cada espacinho aqui da lateral. Chegou aqui nesse canto, a gente vai colocar um leque para cada ponta. Uma corrente, vem aqui no primeiro canto, vai adicionar 3 pontos altos. Opa! 2 correntes, tá? No leque sempre é 2 correntes. E 3 pontinhos altos no mesmo espaço. Para eu vir pro próximo canto, eu vou fazer uma corrente e venho aqui e vou adicionar o outro leque. Então, você vai trabalhar leque nos cantos e na lateral, ó, vai fazer 2 bloquinhos, vai repetir a mesma coisa aqui desse lado. Completei a volta aqui, chegando aqui no finalzinho, ó, fiz o leque desse canto, uma corrente, agora eu vou completar esse leque inicial. Venho aqui no intervalinho, vou adicionar 3 pontos altos. E vou fechar essa carreira da mesma forma que eu fechei a primeira. Uma corrente, vem aqui, ó, na última correntinha, um ponto baixo, volto no centro do leque, um ponto baixo e 2 correntes equivalente a um ponto alto. Vou fazer o meio leque, adicionando mais 2 pontinhos altos, certo? Aqui, eu vou seguir adiante, completando para cada intervalinho desse, 3 pontos altos, uma corrente, para cada um deles, tá? E quando chegar aqui no leque, eu vou fazer um leque dentro, repetir o leque que eu fiz na carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, tá? Fiquei aqui, sem contar esse meio leque, com 1, 2, 3, bloquinho de 3 e fiz o meu primeiro canto aqui. Vai fazer uma corrente e dentro desse intervalo, vai colocar o bloquinho de 3. E uma correntinha de separação. Preencheu? Vem pro canto, vai fazer aqui o seu leque normalmente e trabalhar toda a volta fazendo essa repetição. Bloquinho em cada intervalo e leque sobre leque. Completando aqui o finalzinho, né, da nossa terceira carreira, um ponto baixo e vou finalizar completando a metade do leque que ficou faltando, ó. 3 pontos altos, uma corrente, meio não, né? Um ponto baixo, volta, um ponto baixo, 2 correntes. Aqui, gente, esse lado vai ser sempre leque sobre leque e bloquinho, que vai ser uma parte reta.
Já a parte oval, nós vamos começar a fazer desse lado aqui. Então, toda vez que eu ensinar a parte oval, você vai completar a carreira, bloquinho sobre bloquinho, leque sobre leque, bloquinho para cada intervalo. E, consequentemente, aqui, ó, nós começamos com um intervalo, próxima carreira, 2 intervalos, próxima vai ter 3 e assim por diante, tá? As modificações serão feitas apenas desse lado, então, eu não vou ficar focando com vocês aqui nessa parte, porque sempre vai ser repetição. Então, vamos seguir aqui, trabalhando uma corrente e um bloquinho para cada intervalo, até a gente chegar no próximo leque. Chegando aqui, ó, nós estamos na quarta carreira, fizemos uma quarta carreira circular, tá? 1, 2 e 3, estamos aqui, ó, na quarta. A quarta, a gente já começa a trabalhar esse motivo, que são 3, tá? Então, ó, nós vamos trabalhar e já começar a fazer esses motivos aqui, beleza? Então, vamos fazer da seguinte forma. Terminei aqui, ó, vou fazer o meu último bloquinho. Bem certo, 3 pontos. E agora, eu faço uma correntinha de separação. Nas próximas carreiras, antes de começar esse motivo, sempre no início e no final do motivo, vai ser 2 correntes. Essa ainda é uma, tá? Dou uma laçada, entro dentro do leque e faço aqui 3 pontos altos. Já vamos começar a fazer 2 correntes. 2 correntinhas. Agora, aqui, no segundo ponto alto desse mesmo leque, ó, tem o primeiro e tem o segundo dessa lateral, você vai adicionar mais 3 pontos altos, fazendo aqui o nosso segundo motivo, tá? Temos 1, 2, 2 correntes, próximo intervalo, 3 pontos altos, formando o terceiro motivo. Ok? Tá bem estranho e fica estranho mesmo nesse início, depois que vai ganhando forma, tá? Terminei esse terceiro grupinho, eu vou começar a trabalhar o restante da minha carreira normalmente, com uma corrente, entro no intervalo, 3 pontos altos e vou completar o meu leque no mesmo lugar que ele está. Da mesma forma, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, e vai dar a volta toda no seu trabalho até a gente chegar aqui no início. Então, daqui em diante, é só repetição, nada muda. Bloquinho cada intervalo, leque sobre leque. Completei toda a volta, a parte oval ficou desse lado e segui igual falei pra vocês, tá? Aqui eu já fechei, iniciei o meu meio leque e você vai completar essa quantidade, trabalhando sem contar o leque. 1, 2, 3, 4 intervalinho. O quinto aqui você não trabalha, que a gente vai fazer, né, a modificação ali na nossa curva. Certo, trabalhei, ó, os 4 intervalinhos, sem contar o leque. Agora, aqui, nós vamos começar a adicionar aquele ponto alto que vai sozinho em cima do bloquinho. Uma corrente, e no terceiro ponto desse bloquinho antes da curva, um ponto alto. Lembra que eu falei que na próxima carreira iríamos adicionar 2 correntes agora? Vai ser assim até o final do trabalho aqui. Somente aqui, ó, na curva, tá? No começo e no final da curva. O resto é tudo uma correntinha e no leque é 2 correntes. Vai lá, faz 2 correntinhas, agora vamos trabalhar esses motivos. Ponto alto sobre ponto alto, e no final de cada motivo, que são 3, eu vou adicionar um aumento. Vou repetir 2 correntes de separação, segundo motivo, 1, 2 e 3. Cheguei no último ponto, um aumento. 2 correntinhas de separação, terceiro motivo, 1, 2, 3 pontos, cheguei no último, um aumento. E agora, nós já fizemos os 3 motivos, agora vamos finalizar igual iniciamos. 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto no primeiro, porque ele fica aqui, ó. Aqui a gente faz no terceiro, mas é porque ele tá aqui, ó, antes do motivo. E aqui no comecinho, tá?
Terminou aqui, volta a trabalhar normalmente com uma corrente, 3 pontos altos para cada intervalinho. Uma corrente de separação e dentro do leque é leque sobre leque, tá? Então, pessoal, agora o restante aqui, né, da carreira é repetição, tá? Bloquinho e leque. E a gente vai finalizar essa carreira, deixa eu travar aqui e mostrar para vocês. Você vai finalizar essa carreira, leque sobre leque, nos 3 lados, ó, 1, 2 e 3, bloquinho para cada intervalinho. Chegou aqui, completa o leque inicial e trabalhe até chegar aqui, ó, nesse ponto alto, tá? A gente vai focar aqui nessa parte, que é a única parte de diferença, tá? Completei toda a minha volta. Fiz o meio leque e aqui, ó, eu trabalhei por 4 intervalinhos e vou fazer o quinto. O quinto, ele vai se deparar aqui nesse intervalo onde tem um pontinho alto. Então, aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos altos. E o terceiro ponto, eu faço sobre o ponto alto. Toda vez vai ser assim, tá? A próxima carreira vai ser a vez de só um ponto alto. A outra vai ser um bloquinho dessa forma em cima do ponto alto. 2 correntes, vamos trabalhar aqui o nosso primeiro motivo. Agora, ele vai ficar um pouquinho maior, nós vamos fazer ponto sobre ponto. E no último, adiciona um aumento. Totalizando 5, começamos com 3, 4 e agora 5. 2 correntes de separação, vem no segundo motivo e vai fazer o mesmo processo. A tampa, gente, ela é a mesma coisinha do tapete, tá? O mesmo formato, o charme dela é esse, né? O formatinho, ó, primeiro, segundo motivo, vamos para o terceiro, fazendo 2 correntes. E aqui, esse motivo não muda nada do tapete, é a mesma forma, ponto sobre ponto, chegou no último, adiciona um aumento, assim a cada carreira ele vai se abrindo e ficando maior, né? Olha só. Agora, nós vamos finalizar aqui com um bloquinho igual fizemos aqui nessa parte. 2 correntes, inicia pelo ponto alto e dentro do intervalinho você vai fazer 2 pontos altos, tá? Não vá confundir, colocar o bloquinho aqui dentro. E agora é só completar a carreira. Bloquinho para cada intervalo e leque sobre leque. Prontinho, pessoal. Completei a minha volta e já subi aqui na minha próxima carreira, tá? Aqui, nós estamos na carreira de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª carreira, tá? E vou aqui recapitular com vocês a quantidade de bloquinho para vocês não se perderem. Aqui nessa lateralzinha menor, temos 2 bloquinhos e um leque. Nessa lateral maior, que é a reta, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos e um leque. Nessa aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 bloquinhos e um leque, aqui está pela metade, e aqui nós temos 5 bloquinhos. Aqui, chegou a vez de fazer um ponto alto ao invés de um bloquinho, então, eu faço uma corrente, pulo o primeiro e o segundo ponto no terceiro, um ponto alto, 2 correntinhas, e vou trabalhar aqui o meu motivo, fazendo ponto sobre ponto. Nós tínhamos 5 pontos altos, agora adicionando o aumento aqui no último, passamos a ficar com 6. Conforme cada carreira trabalhada, vai aumentando a quantidade de ponto. 2 correntes de separação, vem no próximo motivo e vai repetir o mesmo processo. Então, pessoal, aqui, essa tampa, ela é bem simples, é o mesmo processo do tapete, porém, só vai ter um lado oval. O restante é tudo retangular, tudo com leque, tá? Só vai ter esse lado oval, porque é uma capa para tampa. E só a frente vai ter esse ladinho oval aqui, tá? E aqui na parte dos motivos, você vai seguir da mesma forma, ponto sobre ponto, chegou no último, adiciona um aumento. Da mesma forma que a gente trabalhou o tapetinho pia, o tapete de vaso, não muda nada.
e só ficar atenta aqui nessa parte. 2 correntes, um ponto alto no primeiro pontinho, igualzinho a gente faz no tapete. Uma carreira é ponto alto, a próxima é bloquinho, e sempre ponto sobre ponto aqui nesses pontos altos, tá? Pra ficar bem certinho. Volta a trabalhar uma corrente e vai preenchendo para cada intervalinho um bloquinho, tá? Então, não tem segredo, você vai repetir agora a carreira até você atingir o tamanho da tampa que você precisa. Na minha, eu vou utilizar numa tampa quadrada mesmo, né? Só que eu vou ensinar, na hora de fazer a telinha, eu vou ensinar vocês a fazer a mesma capa para uma tampa oval, que aí é só modificar o jeito de colocar a telinha, tá? Porque o formatinho vai ser o mesmo. Deixa eu abrir aqui. Então, você só vai repetir a carreira. O nosso tapete, ele tem 17 carreiras no total, contando com o bico. Mas, você pode fazer menor. Então, você vai fazendo o seu trabalho e vai tirando a medida. Eu vou pedir para que, quando você chegar e faltar mais ou menos 2 dedos assim, ó, para completar a tampa, fora o bico, tá? O bico não conta. Quando faltar 2 dedos para completar a tampa, vamos colocar aí 2 carreirinhas, vocês voltam aqui, porque o acabamento, nós vamos modificar essa parte aqui para ficar um pouquinho mais estreita no finalzinho da nossa tampa. Então, eu vou fazer essa modificação só nas 2 últimas carreiras fora o bico. Então, o tamanho da sua tampa é você que completa aí, você vai trabalhar a quantidade de carreira que você quiser, beleza? Prontinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, a minha base e fui medindo na minha tampa. A minha tampa, gente, é a quadrada, tá? Olha, por completo. Então, agora, eu vou começar a fazer uma adaptação para você também, que tem a tampa mais ovalzinha, tá? Vai dar super certo, mas o ideal é que você esteja medindo aí na sua tampa, tá? Com a medida certinho que a cliente te passar. Aqui, na parte do motivo, eu trabalhei por 10 carreiras, né? 10, contando aqui a do centro, 11, 12, 13 carreiras no total, circulares, tá? Então, aqui, nós estamos, vou medir aqui junto com vocês, na tensão do meu ponto, eu estou com 43 centímetros de comprimento, mais 38 de largura, tá? Então, vocês vão medir na de vocês e, se necessário, vocês aumentem mais carreiras. Aqui, ó, na carreira de número 10 do motivo, eu terminei com ponto alto. O ideal é terminar com bloquinho. Então, se você for aumentar 2 carreiras, você tem que sempre terminar com bloquinho, tá? Caso a sua tampa seja menor do que a minha. Bora lá? Então, pessoal, hoje tá ventando bastante, então vocês relevem, se escutarem aí algum chiadinho do vento, tá? Então, aqui finalizei a minha carreira, contando aqui pelos leques, né? Nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras no total, tá? E aqui na parte, essa parte aqui dos motivos, são 10 carreirinhas. Então, agora eu vou começar a fazer a diminuição. Aqui nessa parte, eu vou fazer uma corrente, vou prender com ponto baixo aqui, volto aqui no centro e coloco um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar com pontinhos baixos, um ponto para cada pontinho de base, sem aumento e sem fazer o bloquinho, ó. Um ponto na correntinha e um ponto para cada ponto alto do bloquinho da carreira anterior. E eu vou trabalhar aqui, ó, pelo total de 3 espaços. Ó, fiz o segundo, agora fiz o terceiro. Vou trabalhar aqui nesse próximo bloquinho. E no quarto intervalo, que é esse aqui, ó, pode ver, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer 2 meio ponto alto. 1 e 2. A partir daqui, eu volto a trabalhar uma corrente e vou trabalhar normalmente os bloquinhos. Vou fazendo 3 pontos altos, uma corrente
e assim por diante. E vou trabalhar por toda a volta, tá? Da mesma forma que eu venho trabalhando até aqui. Só que quando chegar na outra lateral, eu também vou fazer essa mesma diminuição com pontos baixos, tá? Só que aí eu vou passar certinho para vocês quando eu vou iniciar aqui, ó, essa diminuição, para ficar aqui mais estreitinho, tá bom? Então, você vai trabalhar por toda a volta. Quando chegar aqui, eu vou estar falando com vocês pra gente poder retornar. E aqui, ó, após o bloquinho de meio ponto alto, eu vou trabalhar por 1, 2, 3, 4 e 5, que tem aqui esse intervalo. E o resto é normalmente, tá? Ok, trabalhei aqui por 10 bloquinhos, tá? E faltando 4 bloquinhos para eu finalizar aqui, ó, a carreira, eu faço o último de número 10, uma corrente, vem aqui, ó, no próximo 2 meios pontos altos e vou trabalhar o restante fazendo ponto baixo para cada pontinho de base, sem pular nenhum, tá? Vai fazendo assim, ó, e preenchendo no intervalo também, ó, vai preenchendo até você chegar ali na curva. Aqui, pessoal, eu vou fazer apenas uma carreira dessa forma. Caso você precise aumentar, você vai trabalhar mais carreira e repetir essa parte com pontos baixos, tá? Chegando aqui, ó, no leque aqui do canto, eu faço apenas um ponto baixo, venho no ponto alto seguinte e trabalho um ponto baixo para cada um deles. Dessa forma aqui. E vou seguir essa lateral aqui também, colocando pontos baixos em cada pontinho. Ok, trabalhei aqui a toda a reta, certinho. Agora, pessoal, eu vou começar a fazer o bico do meu trabalho. Aqui eu vou fechar no primeiro ponto baixo que eu iniciei com ponto baixíssimo. Eu já vou subir aqui 3 correntinhas e no mesmo lugar eu vou adicionar aqui o meu primeiro leque do bico. Então, eu vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3 com as 3 correntinhas, e vou trabalhar aqui o picô rainha, que é 3 pontos altos, 1 ponto baixo na base, 3 correntinhas, fecha com ponto baixo. E o terceiro ponto picô aqui, e fecha com 1 ponto baixo. Vem aqui na alcinha, gente, do último ponto alto trabalhado e fecha com ponto baixo, um baixíssimo que você quiser. Vem no mesmo pontinho de base e trabalhe mais 3 pontos altos. Dessa forma. Fez o primeiro bico, ele tá bem aqui na direção desses pontos leques, tá? Agora, para dar sequência, nós vamos fazer uma corrente, vai pular 2 pontos de base no terceiro, um ponto baixo. Uma corrente, vai pular 2 pontos de base, no terceiro, vai iniciar esse leque novamente. A gente sempre pula 3 pontos de base, porém, aqui nessa parte, como ela é retangular, a gente pula somente 2, para não repuxar o nosso trabalho, tá? Vamos fazer aqui, ó, o ponto picô por 3 vezes. 1, 2, 3. Fecha o picô rainha, volta no mesmo pontinho de base e adiciona os 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente de separação. Então, agora, nós vamos passar por 3 pontos de base. 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Uma corrente, 1, 2, 3, no quarto, outro picô rainha. 3 pontos altos. Os picôs. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Finaliza, volta e adiciona mais 3 pontos altos. Agora, a partir desse, a gente já vai ter um intervalinho para trabalhar, tá? Uma corrente,
Aí, vai pular 1, 2, 3, próximo intervalo, um ponto baixo. Uma corrente, próximo intervalo, picô, rainha. Vai trabalhar, então, um intervalo, você vai fazer o leque. Próximo intervalo, você vai fazer o picô, uma correntinha e o picô, ó. Igualzinho a gente estava trabalhando lá no tapete, tá? Então, quando a gente chegar aqui, ó, nesse intervalinho, eu retorno com vocês pra gente fazer a distribuição aqui na parte da curva. Prontinho, pessoal, cheguei aqui pra dar início à curva. Fiquei aqui, ó, na minha reta com 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques, tá? Então, aqui na curva, nós vamos fazer uma distribuição um pouquinho diferente do tapete, tá? Vamos fazer a correntinha, ao invés de pular 3, nós vamos pular 2, apenas aqui no início e no final de cada desenho. Pulei 2, faço uma correntinha, pulo 3 agora. 1, 2, 3, e vou fazer aqui o meu leque. Ele vai ficar centralizado bem no meio desse motivo, tá? E dependendo do tamanho que você esteja trabalhando aí, você também pode fazer essa alteração para poder bater, ficar centralizado o biquinho. Você pode pular 1 hora, 2, outra hora você pule 3. O ideal é você conseguir distribuir os pontos da melhor forma possível, tá? Para não ficar torto ali e desigual. Que nem aqui, ó, eu vou fazer essa adaptação apenas nos 2 últimos motivos de cada um, né? Nos 2 pontos. Aí não dá muito para se notar. Uma correntinha, pulo 3 pontos de base, venho no quarto, um ponto baixo. Da mesma forma, ficou 2 aqui, e aqui eu pulei 2 também. Uma correntinha, vem aqui no intervalo e vai trabalhar o seu ponto rainha novamente. E vai repetir esse processo que a gente acabou de fazer aqui em todos esses 3 motivos, tá? Da mesma forma que a gente fez no primeiro, você vai fazer no segundo e no terceiro. Lembrando que vai ficar um bico nesse intervalo, um no meio, um no intervalo, um no meio e assim por diante. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a minha curva, chegou aqui no final. Primeiro intervalo depois da curva, eu fui fazendo leque, próximo baixo, leque, próximo baixo, assim por diante. Aqui nesse canto, ele vai terminar com baixo. No tapete, ele termina com bico, tá? Só que aqui é proposital mesmo, porque nem todo mundo tem a tampa quadrada. E medindo na minha tampa, ficou legal. Então, acredito que quem tiver a tampa oval também vai funcionar, porque senão ela vai ficar aquele bico caidão, sabe? Assim pra baixo. Então, aqui você terminou com o seu leque, vem aqui uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha vai virar a lateral da sua tampa e vai voltar a trabalhar no próximo intervalo o seu leque novamente. E não vai repuxar, tá? Olha só que eu tô fazendo aqui, ó, e tá ficando uma viradinha, não está repuxando o meu trabalho. Bem simples. Agora, se você fez carreiras a mais, aqui no caso, se eu fizesse mais 2 carreiras, meu trabalho iria ficar, o bloquinho aqui ia terminar com o número par, e ia acontecer, sim, de o bico cair bem aqui na pontinha. Ah, Vanessa, eu prefiro com esse bico. Vai ficar lindo também, tá? Só que eu quis deixar assim nessa quantidade para não ficar aquele bico caidão do lado da tampa. Deixa eu fazer aqui o ponto baixo. Tá vendo, ó? Fica mais discreto essa parte. Se aqui ficasse um bico, ia ficar um bico caidão, como tem no tapete. Vou colocar aqui a tampa para vocês terem uma noção. Como a minha é quadrada, ó, dá para vocês terem uma ideia como que ficaria. Já numa oval, vai ficar bem mais o bico caindo, vai ficar maior, tá? Então, essa parte é opcional para quem quiser fazer, tá bom? Aqui, a gente vai descer agora, trabalhando essa lateral até o último intervalinho, tá? E vem trabalhando baixo, bico, até chegar aqui no último intervalo. Chegamos aqui no último intervalo. Nesse último intervalo dessa lateral, eu terminei com leque. Já lá na outra, eu termino com um ponto baixo, tá? E isso pode ocorrer também se você fizer quantidades de carreira diferente. É super normal e tem como você regular, tá? Aqui,
eu vou continuar fazendo uma correntinha e ao invés de eu pular 3, vou pular 2. Um meio ponto alto, 2 meio ponto alto. No primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Uma corrente, pulo 2. No terceiro, faço o meu bico. E vou trabalhar assim até eu chegar ali no canto, pulando sempre 2 pontinhos de base. Ficamos aqui nessa reta com 2, 4, 6, 8 leques. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Novamente, uma correntinha, 1, 2, no terceiro meu leque, que vai cair bem no centro do leque da base, tá? E nós vamos completar aqui, pra ficar igualzinho a outra pontinha ali também. Agora, pra gente seguir essa parte menor, essa parte reta que é menor, é bem simples, tá? E a gente vai seguir a mesma contagem, vamos pular inicialmente 2 pontos de base e depois vamos passar a pular 3, tá? Pra não ficar ensaiado. Então, vou finalizar aqui esse bico do canto, uma corrente, pula 1, tá? Observe bem, 1, 2 no terceiro, um ponto baixo. Uma corrente, 1, 2 no terceiro, o seu leque. A partir desse leque, você vai passar a pular 3 normalmente, tá? E vai fazer isso por toda a extensão. Aí, quando a gente chegar ali no finalzinho, a gente volta a pular 2, porque aqui, ó, é uma viradinha, né? Então, se a gente pular 3, vai repuxar o bico. Então, chegando aqui, eu retorno pra gente fazer juntas, tá? Finalizando aqui, então, uma corrente, agora eu vou passar a pular 2 pontos de base. 1, 2, entrou no terceiro, um ponto baixo. Uma corrente, sobrou 2, vem aqui, ó, na correntinha do primeiro bico e faço um ponto baixíssimo travando. Então, aqui eu já posso estar cortando, que vai ficar assim, ó. Então, nessa parte menor, contando com o leque do canto, ficamos com 2, 4, 6, 8. Sem o leque do canto, ficamos com 2, 4, 6, tá? Posicionei aqui, ó, bem na tampa pra vocês verem como que fica, gente. Fica certinho, ainda sobra pra eu poder passar a telinha, né, que eu vou estar passando. E aqui na parte de trás também, ó, ficou sobrando certinho, ó, tá? Então, tem como você trabalhar esse mesmo modelo adaptando aí no formato que você precisa, tá? Porque dá certinho, você tanto pode aumentar quanto diminuir. Agora, eu vou estar fazendo a aplicação da margarida antes de eu vir trabalhar com a telinha, tá bom? Aí, vocês façam também a aplicação de vocês. Vão, onde tá a margarida? O link eu vou deixar passando aqui em cima. A folhinha tem no tapete pia, eu ensino no tapete pia, tá bom? Aí, vocês vão conseguir achar tanto aqui no card quanto na descrição do vídeo. Também vou deixar linkado aqui nos comentários para que você clique e vá direto lá na aulinha, tá bom? Prontinho, pessoal, já adicionei aqui, eu fiz toda a minha aplicação, coloquei aqui as margaridas, tá? E as folhinhas. A aplicação, gente, eu faço com cola quente, tá? Mas se você não tiver segurança e quiser costurar, você pode. Agora, também coloquei a minha etiqueta, ó, coloquei um pouquinho mais pra cá, diferente do tapete que tá lá na pontinha, porque aqui tem a viradinha, né? Agora, gente, nós vamos trabalhar a parte da telinha. Você vai pegar a sua tampa, né, ou a medida que você tiver aí, vai posicionar e vai ver aonde mais ou menos você vai estar fazendo, iniciando a telinha, tá? Lembrando que o bico fica pra fora da telinha, ele vai ficar pra fora assim, tá? Então, ele não conta. Eu vou utilizar uma fita métrica e vou posicionar. Deixa eu travar ela aqui. Travo, posiciono mais ou menos aonde eu quero iniciar. E aí, eu só venho com o marcador, posiciono aonde eu quero iniciar. E para ficar bem reto, eu vou marcar lá na outra parte também. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu só ressaltar um detalhe aqui com vocês. Vocês viram que eu medi, tirei a medida certinho para ver se ia ficar reta a minha marcação, correto?
Porém, se você observar, daqui do final até a marcação tem 1, 2, 3, de um lado, que é o lado da curva. Desse lado vai ter 1, 2, 3, 4, tá? Isso, gente, é porque o tapete tem dois lados diferentes, tá? Se eu fosse contar da mesma forma, deixando 3 lequinhos sobrando, iria ficar assim. Aí, a minha capa iria ficar torta, tá? Então, vocês vão perceber essa diferença aí no de vocês, tá bom? Então, agora, vamos pegar o fio 6, vem aqui, ó, aonde nós estávamos, né? Onde marcou, aqui dessa parte, que é a parte oval, eu pulei 1, 2, 3 bloquinhos, e aqui no quarto leque eu vou iniciar. O seu leque, ele tem um meio, tá vendo esse meio aqui, ó? Você introduz a agulha aqui no meio dele e busca o nozinho, vai ficar bem discreto, ó. Você puxa, faz o nozinho aqui. E a partir daqui, nós vamos trabalhar 3 correntes, volta no mesmo intervalinho e adiciona o segundo ponto alto. Teremos 2 pontos no início e no final da tela. 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu fazer assim, para não ficar ruim a imagem para vocês, tá? Cada lequinho desse aqui na curva, nós vamos trabalhar um ponto alto. Abre o meio dele assim, ó, adiciona um ponto alto. 7 correntinhas, 2, 4, 5, 6 e 7. Próximo leque, um ponto alto. Dessa forma aqui, ó, nós vamos adicionando a nossa telinha. E você vai trabalhar toda a curva até chegar aqui, nessa parte aqui, ó. Eu volto com vocês, porque aqui tem modificação. Então, você vai fazendo cada lequinho desse um ponto alto separado por 7 correntinhas. Ok, trabalhei aqui, ó, por 2, 4, 6, 8, 10 leques prendendo com um ponto alto. Aqui nessa parte, eu vou tentar deixar um pouquinho oval também, porque esse bico, ele sempre sobra na tampa, né? Então, aqui, ó, falta 2 leques para eu virar. Eu não vou trabalhar sobre esses 2 leques. Eu vou vir aqui, ó, tenho esse leque inicial, eu vou vir aqui no bloquinho da penúltima carreira de bloquinho. Tem a última, a penúltima. Entro no ponto alto do meio, dessa forma aqui, e faço um ponto alto. Dessa forma, vou trabalhar 7 correntes novamente, 5, 6 e 7. Aí, ó, eu vou apenas alongar. Então, aqui, ó, terminou esse ponto, você vai contar o terceiro leque. 1, 2, 3, vou virar aqui pra ficar mais fácil, pra eu mostrar pra vocês, ó. E vou fazer um ponto alto no pezinho do terceiro leque, ó. 1, 2, 3. Entra aqui no pezinho dele, faço um ponto alto. 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, eu já coloquei o marcador, mas eu vou passar certinho pra vocês. Temos aqui o terceiro leque. Na reta do leque, ó, temos aqui, ó, um bloquinho. Na carreira de cima, nesse bloquinho onde eu coloquei o marcador, você vai fazer um ponto alto no ponto do meio. Bem centralizado aqui, ó, pegando as 2 alcinhas. Sete correntes. Agora, nós vamos aqui, ó. Vamos voltar aos poucos para o leque. Então, você daqui aonde tá, você vem nesse próximo leque aqui e vai adicionar bem no centro dele um ponto alto. Dá uma laçada e um ponto alto. E vai descer até aonde você marcou, fazendo as 7 correntes, 2, 4, 6 e 7, e prendendo de novo nos leques, tá? Dessa forma. 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei aqui onde tá o meu marcador. Abro aqui o leque, vou adicionar 2 pontos altos, que são os últimos pontos da carreira. Sempre iniciamos com 2 e finalizamos com 2. Suba 3 correntinhas. E vamos virar. Com o seu trabalho já virado, você vai subir o marcador, fazer 3 correntinhas e um ponto alto em cima do primeiro ponto.
Agora, gente, é assim, esse trabalho, ele é composto, né, a telinha, por 2 carreiras com a mesma quantidade de corrente. Vamos fazer 2 com 7, depois 2 com 6, 2 com 5, 2 com 4, assim por diante. Só que toda vez que nós formos fazer a segunda carreira de cada número, a gente vai colocar aqui, ó, 4 correntinhas iniciais. E nessa primeira argolinha, você já vem aqui e prende com um ponto baixo, tá? 2 pontos e 4 correntinhas. Nós vamos fazer isso até ter a sequência de 4 correntinhas cada argola, porém, sempre na segunda. Na segunda dá de 7, na segunda dá de 6, na segunda dá de 5 e na de 4 a gente já vai fazer alteração nessa primeira argola, tá? Aqui, fez aqui as 4 correntes, vamos adicionar 7 correntinhas novamente. Vem na próxima argola, um pontinho baixo, 7 correntinhas. Vem na próxima argola, um ponto baixo. E vamos trabalhar assim por toda a extensão até chegar na última argolinha que nós vamos finalizar dessa forma. Certo, trabalhei sobre toda a extensão. Agora, eu vou finalizar igual o início. 4 correntinhas. Vem aqui sobre os 2 pontos e adiciona um ponto para cada um deles, ficando 2 pontinhos altos. Certo? 3 correntinhas, vira o trabalho. E vamos dar início. Iniciando aqui com os 2 pontos iniciais. E agora é a vez de nós trabalharmos a correntinha de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, toda vez que eu for iniciar uma nova quantidade de correntinhas, que agora é a vez de 6, eu não faço a de 4. Só na segunda carreira que eu vou adicionar 4 correntinhas iniciais. Então, aqui eu fiz 6, já venho na argolinha maior, que é a de 7, e sempre vou ignorar a de 4 correntes. E, novamente, 6 correntinhas, vem na próxima argolinha e prende com um ponto baixo. E vai fazer isso por toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira de 6 correntes, eu fiz um ponto baixo na penúltima argola, na de 7, um ponto baixo, 6 correntes e 2 pontos de base. Novamente, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo um ponto alto no segundo ponto aqui, totalizando 2. Agora, como eu disse, na segunda carreira, adicionamos 4 correntes e um ponto baixo. Então, fizemos a primeira de 6, a segunda, 1, 2, 3 e 4. Vai vir aqui na primeira argolinha e vai adicionar um ponto baixo. A partir daqui, você volta a trabalhar 6 correntes, normal, vem na próxima argola, um ponto baixo. Assim, por toda a extensão, e chegando no finalzinho da carreira, vai adicionar 4 correntes e 2 pontos, tá? Isso, pessoal, você vai fazer na carreira de número 6, que estamos fazendo agora, depois a de número 5, e na de número 4, você vai fazer apenas a primeira, tá? Então, aqui, 7, 6, depois vem 5, e na de 4, você faz apenas a primeira. Quando for fazer a segunda, eu volto aqui com você. Ok, pessoal, olha, já trabalhei aqui, ó, coloquei aqui a tampa para vocês verem como fica bem certo, ó. Bem certinho, conforme a gente vai trabalhando, ela vai repuxando, tá? Ah, deixa eu contar aqui, que a tampa ajuda vocês a visualizar, né? Então, eu trabalhei, nossa, o sol tá entrando aqui, gente. Trabalhei 2 carreiras com 7 correntinhas, 2 com 6 e 2 com 5. E fiz uma com 4 correntinhas, tá? Eu já dei andamento na de 4 correntinhas, porque a alteração vai ser agora que a gente vai fazer. Para minha segunda carreira de 4 correntes, eu vou começar a fazer a diminuição dessas 4 correntes iniciais aqui. Lembra que eu falei para vocês? Então, aqui eu já fiz meus 2 pontos de base. Vou trabalhar, ao invés de 4 correntes, eu vou fazer 3. 1, 2, 3. Porque o restante aqui é 4. E se eu deixar 4 aqui também, vai ficar sobrando ponto. Então, eu faço 3 e agora sim eu volto a trabalhar 4 correntes, que é a minha segunda carreira com 4 correntes, tá? Aí, você vai dar toda a volta, chega lá no finalzinho,
faça 3 correntinhas e 2 pontos para iniciar, e você já inicia sua carreira de 3 correntinhas. A primeira carreira não tem essa alcinha, você vem, faz aqui 2 pontos, 3 correntinhas e já prende nessa segunda argolinha, tá? Essa fica livre, é igual as outras que a gente já veio trabalhando. Prontinho, pessoal, dei uma adiantada aqui. E eu tô na primeira carreira com 2 correntinhas, tá? Então, vocês vão observar aqui, ó, que eu fui fazendo a diminuição. Carreira de número 7, 4 correntes, de 6, 4 correntes, de 5, 4 correntes, aqui na inicial, tá? Na segunda. Carreira de 4 correntes, 3 correntes, carreira de 3 correntes, 2 correntes, e agora carreira de 2. Eu fiz a primeira com 2 e vou fazer a diminuição aqui junto com vocês, tá? Então, a cada carreirinha tem uma diminuição. Nessa próxima carreira, vocês vão estar analisando aqui a largura por causa da tensão de ponto de cada um. Então, se você tiver o ponto mais justinho, pode ser que aqui, ó, ainda falte muito para você alcançar. Na minha próxima carreira, eu vou estar fazendo algumas alterações. Então, aqui nós estamos na primeira carreira de 2 correntes, eu vou fazer a segunda e depois vem a de uma e termina com uma de ponto baixo. Então, essa parte vocês vão regular a quantidade, né, de pontos que vocês vão querer trabalhar, de carreiras, na verdade, né? Como cada um tem uma tensão de ponto, pode acontecer de fechar primeiro ou precisar dar uma alongada aí na parte de baixo, tá? Então, aqui eu vou seguir mais uma carreira com ponto alto normal, os 2 iniciais. Aqui eu já fiz a primeira carreira de correntinha, vou fazer a segunda, que é a de 2. Uma correntinha somente, e na primeira argola, um pontinho baixo. E vou continuar com 2 correntinhas para concluir a minha segunda carreira de 2 correntes. Chegando aqui no finalzinho, eu faço um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos para finalização desta carreira. Vou subir 2 correntinhas apenas e não 3, e vou dar sequência agora à próxima carreira, porém, ela vai diminuir, vai ser uma correntinha ao invés de 2. Então, se eu fizer aqui ponto alto, vai ficar muito longo. Então, eu vou fazer um meio ponto alto. Fiz 2 correntes, próximo ponto de base, um meio ponto alto, mais curtinho, ó. Então, agora, pessoal, aqui, ó, o meu, ele já alcança, tá vendo, ó? Ele já alcança um lado com o outro. Então, eu não preciso aumentar mais, então, eu apenas vou dar um acabamento. Eu parei na segunda carreira de 2 correntinhas, agora eu vou finalizar. Então, se você quiser continuar, você pode continuar fazendo um ponto baixo e uma correntinha até fazer a última carreira de ponto baixo, tá? Vou subir aqui, ó, uma corrente, no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho 2 correntinhas em cada argola. Eu vou fazer pontos baixos somente, tá? Não vou trabalhar correntinha nenhuma, apenas eu vou fazer um ponto baixo para cada intervalinho. Se você, quando for fazer o acabamento, quiser adicionar o ponto picô, também pode, tá? Só cuidado para não deixar aí o seu trabalho, essa parte aqui bem larga. Chegou aqui no finalzinho, eu faço um ponto baixo para cada pontinho de base e vou alongar esse fio, eu travo ele, alongo o suficiente que eu consiga costurar ali na outra pontinha, tá? Olha só, vou colocar aqui para vocês verem como que ficou, ó, bem fechadinho, tá vendo, ó? Tá bem certinho e alcançou, tá? Então, agora eu vou estar aqui com uma agulha de tapeceiro, vou unir esses 2 lados aqui e vou vir com vocês pra gente fazer o acabamento. Vamos lá, então, já fiz aqui, ó, a união. Agora, a gente vai fazer o acabamento final, bem aqui nessa parte, para que a gente possa fazer o arremate depois, finalizar a nossa capa.
No mesmo lugar aonde eu subi as 3 correntinhas, eu vou buscar aqui o fiozinho com o nozinho tradicional. E para cada carreira, nós temos um ponto de base. Você vai abraçar esse ponto aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3, um ponto picô. Próximo ponto de base, que é a próxima carreira, um pontinho baixo, 3 correntinhas e um ponto picô. Bem simples, né? Vocês vão fazendo assim e vai dar um acabamento aí na parte de baixo da sua telinha, tá? Pode fazer um ponto baixo somente para cada carreirinha que vai dar super certo. Eu vou fazer até chegar aqui no meio, para eu poder mostrar para vocês como que faz ali. Trabalhei até chegar aqui no centro. Nessa carreira aqui, você vai trabalhar até a última carreira do ponto alto e vai colocar um ponto baixo. Aqui no meio, você vai colocar outro pontinho baixo e fecha. E aqui na primeira carreira, onde tem um ponto alto, e fecha, tá? Aqui ficou meu fiozinho, depois eu vou esconder. Fez esses 3 pontinhos baixos, volta a trabalhar o ponto picô e repetindo da mesma forma que a gente fez do outro lado. Próximo intervalo, um ponto baixo e vai repetindo, tá? É bem simples, então você vai finalizar o seu trabalho e aí vai ficar mais ou menos dessa forma e fazer o arremate, tá, gente? Faz todos os arremates, puxa as pontinhas, esconda e cola, acerta a telinha e eu já vou vir mostrar pra vocês como que ficou a nossa tampa. Ok, pessoal, assim ficou a nossa tampa. Já fiz aqui todo o acabamento certinho, finalizei. E olha só que linda que ficou. Como eu passei no início do vídeo, a nossa tampa, ela ficou com 50 centímetros de comprimento e 45 de largura, tá? Eu espero que você tenha conseguido confeccionar a sua. Qualquer dúvida, deixe pra mim aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Então, é isso. Um grande beijo e fiquem com Deus!